Olá! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, especialmente para a área da saúde. Como não absorver os problemas dos pacientes? Como você não levar esses problemas para casa e para a sua vida pessoal? Esse é um relato que muitos pacientes meus, eles vêm trazendo frequentemente, sobretudo por questão da área de saúde, da fisioterapia, da enfermagem, médicos, psicoterapeutas e psicólogos. Alguns desses pacientes têm me perguntado como que eu faço para não trazer os problemas dos meus pacientes para casa. Sou o professor Adail, eu vou acompanhar vocês nessa aula, nesse pequeno intervalinho de aula, para que nós possamos debater um pouco sobre esse tema muito importante para a nossa saúde também, porque o profissional acaba trazendo e levando para casa problemas que não são deles e problemas que não são resolvíveis por eles. Então é importante entender que o problema dos pacientes deve manter-se dentro de uma estrutura entre paciente e aquele profissional que está atendendo, seja ele um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, ou um psicoterapeuta, ou um psicólogo. Por isso que nessa aula eu vou focar especialmente em 3 partes muito importantes para qualquer um desses profissionais. A primeira é a consciência de quem sou eu, enquanto profissional. A segunda parte é a consciência da minha função enquanto profissional, enquanto terapeuta, enquanto médico, enquanto fisioterapeuta também, né? E a última parte, alguns aspectos práticos para como não levar esses problemas para casa. Perfeito? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber é quais são os meus limites. Limites é uma questão muito importante na área da filosofia. Eu, como também professor de filosofia, explico muito aos meus alunos que delimitar, colocar limite, definir, porque isso é definir. Definir é definir e colocar um fim, colocar bordas, colocar limites. É uma questão muito importante para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso desenvolvimento como pessoas. Porque quando nós nascemos, nós não temos um limite claro entre a percepção materna e a percepção da criança. E quando nós vamos crescendo, nós vamos encontrando um limite. Opa, isso daqui é ela, isso aqui sou eu, isso aqui é a minha mãe, isso aqui é o meu pai, isso aqui é o meu cachorro. O mundo externo vai ganhando limites, o que é importante para formar a minha personalidade. Então, as pessoas hoje em dia, elas parecem que não querem ter limites, mas isso não é bom, porque pessoas sem limites são pessoas facilmente abusadas e abusáveis. Por quê? Porque quando eu não reconheço tanto o meu limite como o limite do outro, eu não sei exatamente o que eu posso dar ao outro, até onde eu permito que o outro entre na minha vida, até onde eu permito que o outro faça parte da minha vida. E de repente há uma pequena osmose ali, uma pequena mistura entre essas duas personalidades, a do outro e a minha. De repente eu me perco, eu já não sei mais quem sou eu já não sei mais quais são os meus problemas, ou seja, os problemas dos quais eu sou responsável, e os problemas que os outros são responsáveis por resolver. De repente eu estou resolvendo todos esses problemas. Isso gera muita ansiedade, isso gera muita angústia. Há uma perda ali do meu eu, do meu ser. Por isso é importante ter bem claro quais são os meus limites. Essa clareza de consciência não é algo simples. Muitas vezes nós não sabemos os nossos limites e ultrapassamos os limites. Até mesmo na área da saúde. Quantos médicos eu recebo aqui no meu consultório que simplesmente não tratam mais da sua própria saúde. São ótimos profissionais, trabalham e se desgastam muito pela saúde do outro, mas não se cuida e não tem tempo nem para fazer um exame de rotina, não tem tempo para malhar, para cuidar do próprio corpo. Como um profissional da área de saúde que sabe exatamente como deve funcionar o nosso sistema, sobretudo o nosso sistema físico, se permite entrar numa situação onde está se acabando, está se definhando ali a sua própria saúde. Cuida da saúde dos outros, mas não cuida da sua própria saúde.
Muitos de vocês que estão escutando essa aula hoje podem estar pensando, poxa, mas eu também sou assim. Realmente, nós também somos assim. Se nós não temos claros os nossos limites, nós podemos entrar numa perda do próprio eu, minha própria persona. Por quê? Porque eu não sei colocar limite ao mundo externo. Isso é importantíssimo. A primeira coisa que coloca limite ao mundo externo é a nossa pele. A nossa pele limita até onde sou eu, até onde vai essa mesa ou esse computador. O mundo externo ele é limitado pela nossa pele. Muitas vezes eu recebo pacientes aqui com problemas de coceira, de alguma irritação na pele, ou até mesmo de rinite, porque também é um limite que o próprio organismo coloca, peraí, então vamos colocar limite nas outras pessoas. E quando esse limite começa a avançar muito e irritar a nossa pele, irritar o nosso nariz, irritar o nosso sistema imunológico, de repente ele reage a essa falta de limite. Por isso que pessoas com imunossupressão são pessoas que têm baixa resistência ao mundo externo. Então tem que tomar cuidado para não se aproximar de alguma coisa que possa ser tóxica, ou alguma coisa que possa trazer algum tipo de vírus. Internamente, nós também temos que fazer isso, a nossa consciência. Nós temos que ser conscientes de quem nós deixamos entrar e até onde nós deixamos entrar na nossa vida. Por isso, o primeiro critério é: tenha consciência dos seus limites. Quem sou eu? Na minha área, o que eu devo fazer na minha área? Qual é a minha função? A minha função é ser fisioterapeuta? Ótimo. Trate daquilo que você aprendeu quando você se formou. Qual é a função do fisioterapeuta? Não é dar conselhos. A função do fisioterapeuta não é ficar assumindo os problemas que o paciente vai trazendo. A função do fisioterapeuta é ajudá-lo naquele desenvolvimento, naquele local onde ele precisa. Não é um desenvolvimento todo sistêmico, tá? Nós podemos trabalhar na área sistêmica, mas você delegue a cada profissional o que é de cada profissional. Se é um problema da psicoterapia, delegue a um psicólogo, a um psicoterapeuta. Se é um problema financeiro, pois delegue a alguém ali que você conheça, que trabalha na área de gestão financeira. Você saiba qual é a sua função. Isso é importantíssimo. Qual é a minha função nesse local? Quando você chegar na clínica ou no seu consultório, entre ali e pergunte qual é a minha função? O que eu devo fazer? E faça bem isso. A segunda consciência seria também, dentro desse primeiro ponto de conhecer os limites, seria conhecer o limite também do seu paciente. Cada paciente tem um limite, nós sabemos disso. Por mais que eu saiba que o melhor para esse paciente é isso ou aquilo, eu devo respeitar esse limite. E esse limite do paciente passa muitas vezes por um limite físico, ele não tem capacidade de dar mais do que isso. Quando nós trabalhamos com algumas doenças raras, por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos, eu tenho vários pacientes com essa síndrome, na fisioterapia eles têm um limite muito, 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 muito baixo. Então, às vezes uma coisa muito simples, como levantar, sei lá, meio quilo, 300 gramas, para eles já é um limite muito alto. Então, eu tenho que conhecer o limite do meu paciente. Ah, mas isso aqui é muito pouco, é só meio quilo. Para esse paciente em concreto, é muito. Por que é importante conhecer isso? Porque eu posso causar um problema no outro. E uma vez que eu, na minha profissão, causo um problema no outro, aquele problema passa a ser também meu. Então, eu estou me colocando numa posição onde aquele limite que é o de curar e de ajudar o paciente a sair do seu problema, da sua dor, da sua enfermidade, eu posso romper esse limite. Como? Extrapolando também a minha função e causando dor, causando um problema maior. E eu sou responsável por esse problema que eu criei. Portanto, conheça também o limite do seu paciente. Pergunte sempre, converse com ele, não olhe apenas a técnica manualística. Você está diante de um paciente, quando Hipócrates, ele fala no juramento dos médicos, e quando ele ensina também, quando nós lemos um pouquinho sobre a medicina de Hipócrates, ele fala muito. Primo non nocere. O primeiro é não ser nocivo ao paciente. Porque uma vez que nós somos nocivos, uma vez que nós causamos alguma dor, uma vez que nós causamos algum problema para o paciente,
esse problema também se torna meu problema. Então, conhecer o limite do seu paciente e saber também, de novo, com o seu primeiro limite, qual é o meu limite. O que eu tenho que fazer aqui, o que eu sei fazer. Depois, o limite do meu paciente. Eu não posso causar no paciente um problema maior do que aquele que ele está me trazendo. E se eu não consigo resolver aquele problema, tenha toda a humildade de falar, olha, esse problema seu eu não consigo resolver, mas eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço algum outro profissional que talvez possa te ajudar. Na minha área, por exemplo, eu tenho muitas vezes recebido aqui pacientes com síndrome de, sei lá, um autismo, vamos colocar assim, um autista, daí de repente ele é um autista e eu não sei, ou não posso tratá-lo, não é a minha área de especialização. Ótimo, eu encaminho. O importante é eu saber qual é o meu limite, saber também que as minhas técnicas, ou a forma como eu trabalho, ela tem um limite, e eu encaminho para que esse paciente possa encontrar a melhor resposta possível, o melhor tratamento possível à sua demanda. Por isso, esse terceiro limite que eu vou falar agora também é importante. Uma vez que eu conheço o meu limite, uma vez que eu conheço o limite do meu paciente, devo reconhecer também o limite do tratamento. Os tratamentos, todo tratamento, todo método, ele tem um limite. Até mesmo o medicamento, ele tem um limite. Eu devo reconhecer esse limite. E reconhecer esse limite significa saber também, olha, até aqui nós chegamos com essa ferramenta, até aqui nós chegamos com esse tratamento. A partir daqui, nós teremos que encaminhar para um outro tratamento, para uma outra função, ou para um outro lugar onde ele possa encontrar um tratamento mais abrangente. Reconhecer esses 3 limites é importantíssimo. Até para eu também colocar um limite quando o paciente me pede mais, me exige algo que eu não posso dar. E já saber também falar, olha, isso que você está me pedindo não é possível encontrar aqui, não é possível encontrar comigo. Eu consigo te conduzir até aqui. A partir daqui, você precisa de uma outra ajuda. Isso também você pode fazer em muitos casos. Tem os pacientes que melhoraram. Eles já melhoraram, eles cresceram, ótimo. Reconheça o seu limite também de crescimento. Fala, a partir daqui, é bom você ter um coaching esportivo ou, sei lá, alguém, um profissional que possa te levar a um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto nível. Então, isso também é importante, reconhecer o limite do tratamento. Então, dentro do primeiro ponto, que é a clareza dos limites, nós temos aí, então, primeiro reconheça o seu limite, depois reconheça o limite do seu paciente e, por último, o limite do seu tratamento. Um segundo ponto que também é muito importante é não só reconhecer o seu limite, mas também ter clara, ou ter muito claro, qual que é a sua função. Qual que é a sua função como profissional? Isso está descrito ali também quando você faz a sua faculdade, está descrito qual é a função do psicoterapeuta, qual é a função do fisioterapeuta, qual é a função do médico, se ele é um cardiologista, se ele é, não sei, um anestesista, cada um tem a sua função. E conhecer isso aqui é extremamente importante. Porque a primeira forma de ajudar um paciente é estar bem. Você precisa estar muito bem para desempenhar a sua função. Você não pode estar extenuado, com sono, com fome, porque você não vai cumprir bem a sua função. Você precisa estar bem. Imagina um médico que vai fazer uma operação e ele está correndo de sono, ele está com bisturi na mão, ele está com sono. Ele precisa estar bem para ter uma precisão naquilo que ele vai fazer. Precisão vem de uma palavra muito bonita também, que é preciso. Ou seja, preciso é cortar, delimitar ali perfeitamente, é cortar na linha, ali no borde. Ou seja, ter essa precisão cirúrgica de saber, poxa, eu estou bem para desempenhar a minha função? Como é que eu estou psicologicamente? Como é que eu estou fisicamente? Como é que eu estou espiritualmente? Como é que eu estou socialmente? Eu estou bem. Se você não está bem, seja humilde. Procure ajuda. Procure melhorar. Essa é a melhor forma de você ajudar o seu paciente. Estar bem não é apenas um luxo. Estar bem também é como você vai cumprir bem a sua função. Ok? Segunda forma de ajudar o seu paciente é fazer bem o seu trabalho. Então não basta estar bem. Tem pessoas que estão
maravilhosamente bem. Mas na hora de cumprir o trabalho, não cumpre bem, não entrega aquilo que prometeu, não se dedica, não estuda mais, não aprofunda, não está atualizado. Atualize-se. Agora que vocês estão fazendo esse curso, que maravilha! Atualize-se, procure seus novos métodos, esteja atento para que o seu paciente receba a melhor formação possível, ou seja, aquilo que você pode dar de melhor. Nós já falamos do primeiro ponto, que é reconhecer o seu limite, mas agora não, agora é puxar esse limite cada vez mais. Como? Fazendo cursos, atualizações, estando você também muito atualizado, ou seja, desempenhe bem o seu trabalho. Não apenas esteja bem, mas faça bem o seu trabalho. E se você tem algum limite ali que você não aprendeu, você não sabe, procure ajuda. Forme-se, aprofunde cada vez mais na sua função. Porque assim você vai ter mais segurança também de saber o que você está fazendo. E a segurança é uma forma de limite. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que o paciente pode cobrar ou não cobrar de mim, ou desse tratamento. Por último, e a terceira forma ali de você saber bem qual é a sua função, é você confiar. Confie no tratamento. Se você passou anos na faculdade, se você passou anos ali fazendo um mestrado, um doutorado, um MBA, se você sabe fazer, ou se você está atualizado, confie no que você está fazendo. Você não está sozinho, você tem um respaldo grande também de toda uma comunidade científica, de toda uma comunidade terapêutica. Confie. Confie na equipe que você trabalha, confie nas pessoas com as quais você está lidando e confie também no seu paciente, que ele também quer o melhor para ele mesmo, que ele também quer sair daquele processo doentio. Portanto, confie. Confie que o seu tratamento vai dar um efeito. Ah, mas ele não está fazendo o efeito que eu quero, não está fazendo no tempo que eu quero. Ótimo. Respeite também, de novo, o tempo do seu paciente. Respeite, de novo, o tempo que aquele paciente precisa também para melhorar. Respeite o tempo fisiológico do seu paciente. Mas confie. Você não tem o poder de curar. Médico significa aquele que media o paciente a sua cura. Nós temos a função instrumental. Nós somos, como profissionais da área da medicina, nós temos a função instrumental. O que é? Colocar os melhores meios possíveis, os melhores instrumentos, melhores meios, melhores medicamentos, as melhores técnicas para levar o paciente à cura. Mas esse processo do paciente chegar até a cura não está nas nossas mãos. Nós não somos mágicos, nós não somos Deus, nós não somos, não fazemos milagres assim. Isso depende de um tempo. Por isso que se chama paciente. Paciente é aquele que tem que ter paciência para chegar até a cura. E o médico é aquele que media, ou a nossa função, na verdade, é mediar entre o paciente que está doente e o paciente que pode alcançar essa cura. Mas confie nesse processo. Tenha plena confiança. Se você é uma pessoa de fé, coloque também os seus pacientes ali naquele processo de fé. Reze por eles, coloque eles nas suas intenções. Se você não é uma pessoa de fé, confie no processo. Confie no processo. Se você não confia no processo, estude, procure as atualizações, mas confie naquilo que você está fazendo. Isso vai te dar muita paz interior também. Isso vai te dar muita segurança interior para você não trazer problemas para seus pacientes para casa, mas não está melhorando isso aqui. Confie. Entregue também esse processo nas mãos tanto do tratamento como também daquilo que o paciente tem que dar naquele limite. Entregue o seu melhor e confie. Portanto, nós já falamos aqui de 2 pontos importantes. Primeiro, reconhecer os limites, o seu limite, o limite do paciente, o limite do tratamento, e depois reconhecer também e saber bem a sua função. Trabalhe bem a sua função, ou seja, esteja bem para você desempenhar a sua função, conheça bem o seu trabalho para você fazer bem o seu trabalho e, por último, confiar. Confie. Esse último ponto que eu vou falar agora se trata de alguns pontos práticos, tá? Alguns aspectos bem práticos para que você possa evitar trazer os problemas do seu paciente ou ficar com esses problemas para você. Se você já reconhece o seu limite, isso vai ficar muito mais simples. Se você sabe desempenhar a sua função e sabe o que você tem que fazer, também vai ficar muito simples. Por último, aspectos práticos seria o primeiro ponto: evite entrar na intimidade dos seus pacientes.
evite entrar na intimidade. Eu trabalho com a intimidade dos pacientes porque eu sou psicoterapeuta. Então eu escuto coisas da intimidade do paciente. Mas eu não entro na intimidade do paciente. É muito diferente. Ele se abre, eu coloco, é como se eu pudesse, a partir do meu trabalho, colocar a cabeça dentro e olhar dentro da casa do paciente. Eu não entro ali, eu não sento junto com ele, eu não entro para tomar um cafezinho com o meu paciente. Não se trata disso. Eu respeito a intimidade. Eu trabalho com essa intimidade a partir de um posto de respeito, de cuidado, de amor real pela cura do paciente. Eu não posso entrar nessa intimidade, menos ainda como fisioterapeuta, como um médico. Respeite a intimidade do seu paciente. Saiba, nós temos aqui alguns aspectos importantes, por exemplo, esse livro aqui, O Abuso do Poder na Psicoterapia, na Medicina, no Serviço Social, no Sacerdócio. Esse livro do Adolf, ele também nos traz essa importância de você respeitar a intimidade do seu paciente. Porque você pode até controlar algum dos seus sentimentos, mas você não sabe se o paciente controla. E há pacientes que, no processo de adoecimento, eles ficam também emocionalmente fragilizados. Eu preciso respeitar isso, eu não posso entrar na intimidade do paciente e depois querer sair dessa intimidade quando eu quero. Porque isso pode ser muito doloroso para o seu paciente. Ele pode criar uma dependência também afetiva. E aí você não está cumprindo a sua função. Lembra que nós falamos antes, no ponto anterior, os seus limites e saber bem a sua função? Qual é a minha função aqui? Qual é a minha função nesse tratamento? É cuidar da dor da perna desse paciente, do coração desse paciente? É um trabalho de fisioterapia, levá-lo a uma recuperação fisioterapêutica? Ou é cuidar das dores emocionais? Ou é cuidar dos problemas financeiros? Eu tenho que saber esse limite. Mas, mesmo que o paciente me comente, me fale, porque durante, logicamente, os tratamentos, o paciente vai comentando, vai falando um pouco. Não seja curioso, não aprofunde muito, não se permita entrar na intimidade do paciente, porque depois você não tem o controle de sair. Se você entra na intimidade do paciente, ou permite que o paciente entre na sua intimidade, não é justo que você em algum momento fale, agora eu não quero mais. Não, isso não é justo. Seja justo com o seu paciente. Não abuse do poder que ele te dá ao te abrir a sua intimidade. Esteja sempre no seu posto, que é, eu estou aqui para te ajudar nesse problema exatamente. Esse outro, eu não posso. Não faz parte da minha função. Tá ok? Perfeito. Então vamos passar para o segundo ponto, que é não entre na intimidade do seu paciente, mas também não evite dar soluções para os problemas do seu paciente. Uma vez que você dá um conselho para que o paciente possa resolver um problema que não seja da sua área, que não seja da sua função, você fica responsável por esse conselho que você deu. Não resolva o problema dos seus pacientes que não estejam diretamente ligados à sua função. Não queira resolver todos os problemas do mundo. Isso faz parte do limite. Reconhecer bem o seu limite, saber qual é a sua função e ser humilde para desempenhar a sua função e permanecer dentro dos seus limites. E não queira dar problema ou não queira dar solução para outros problemas dos seus pacientes. Porque você fica responsável por isso. E se algo der errado, e mesmo que dê certo, você vai sentir aquele orgulho de, eu sei fazer esse problema, eu sei resolver. Evite esse tipo de comentários, de querer resolver problemas dos seus pacientes de outras áreas, especialmente. Quando o problema está dentro da sua função, ok, eu estou aqui para isso. Mas quando não é da minha função, mas é meu filho, mas é minha esposa, mas é meu esposo, mas é o meu namorado. Ok? Você pode escutar com uma escuta, com quem estar ali naquele momento dialogando com alguma coisa, mas você foque na sua função, foque no seu trabalho, foque naquilo que você estar ali para fazer. Tá ok? E deixe o problema dos seus pacientes para que outros profissionais possam resolver. Você pode até indicar, olha, eu conheço um bom psicólogo, eu conheço um bom terapeuta, eu conheço um bom médico que pode resolver isso daí, ou que pode ajudar um bom gestor financeiro. Procure essas pessoas que eles vão poder te ajudar. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho competência para isso. Por último,
Evite contatos fora do trabalho e do estritamente necessário com os seus pacientes. Não é que você não possa ter amizades fora do seu trabalho. Pode, mas saiba que a partir desse momento você já está cruzando uma linha que não é a linha de paciente e profissional. A partir desse momento que você cruza essa linha, você também tem que aceitar as consequências de cruzar essa linha. Ter uma amizade fora do set terapêutico, fora do consultório, essa amizade ela vai exigir de você aquilo que uma amizade exige. Uma intimidade, uma reciprocidade. Então, saiba se colocar dentro dos seus próprios limites. Tá ok? Então, não tenha contatos fora do trabalho. Se o paciente está descrevendo 6 horas da tarde, ou 8 horas da noite, de repente 11 horas está descrevendo. Saiba diferenciar, por exemplo, o número de celular. Eu tenho um número de celular que é para o trabalho. E a partir daquele momento, eu deixo o meu trabalho. Eu tenho um número de celular que é da minha vida pessoal. Esse eu entrego para as pessoas com as quais tenho com relação pessoal. O seu paciente, não. Até porque o paciente também, ele precisa desse tempo, de saber caminhar sozinho, porque ele não pode criar uma dependência dos seus profissionais. E não é essa a nossa função, criar dependência dos nossos pacientes. A nossa função é fazer com que esse paciente melhore o quanto antes para que ele possa reencontrar a sua independência física, econômica, emocional, para que ele possa desenvolver como pessoa e crescer como pessoa. Então, essas 3 dicas finais pode ajudar muito a você evitar levar problemas dos seus pacientes para casa. Primeiro, não entre na intimidade dos seus pacientes. Nem por curiosidade, nem com um real interesse em ajudá-lo. Se não é da sua área, encaminhe para uma área responsável. Depois, não dê soluções para problemas que não são da sua área. Não dê soluções. E mesmo que você dê soluções para a sua área, deixe o paciente cumprir se ele quiser essas soluções. Talvez ele não quer, talvez ele não quer naquele momento. Ok? Tá tudo bem. Respeite o tempo do seu paciente. E por último, evite contatos fora do trabalho, fora do estritamente necessário para a cura daquele paciente. Perfeito? Aqui nós temos então algumas dicas para que você não absorva os problemas dos seus pacientes. Primeiro, reconheça o seu limite, o limite do seu paciente e o limite do tratamento. Segundo, conheça bem a sua função, o que eu tenho que desempenhar, o que eu estou aqui para fazer. Eu estou para curar isso, para trabalhar isso. E saiba bem o que você tem que fazer, ou seja, esteja atualizado. E também, de alguma forma, reconheça que você tem que confiar. Confiar no tratamento. Confiar. O tratamento ele vai fazer o seu efeito. E se ele não fizer todo o efeito que eu esperava, não é sobre o que você espera, é sobre o que o tratamento pode dar. É sobre o limite também do próprio tratamento. E por último, evite entrar na intimidade, de ficar dando soluções para outras áreas e também ter contato com o paciente fora do tempo necessário. Tá ok? A partir daqui, eu deixo vocês aí com essas aulas maravilhosas do curso. Um forte abraço e até a próxima.